Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, participar aqui da nossa comunidade Terra Firmeza, vir aqui ver vídeos, comentar, dar risada, dar sugestões, me ajudar aí. E hoje, no Saturday Horror Show, que eu tô numa abordagem mais de filmes cults assim, tá? Ou filmes clássicos do passado. Eu não trouxe nada novo ainda, mas em breve eu vou fazer isso também. Eu vou falar para vocês de It's Alive, It's Alive, It's Alive. Esse filme ele era para chamar Baby Killer. Por que ele era para chamar Baby Killer? Olha que coisa da hora aqui, ó. O bebê que vai aparecer. Isso aqui é uma controvérsia do filme, tá? Esse filme, ele é de 1974, tá? O original. Existe uma refilmagem dele de 2005 e ele tem mais duas partes. Ele tem uma em 77 e 85, 84, ele vai ter uma continuação. Então essa aqui é a primeira história de uma trilogia e depois lá em 2010, se não me engano, você vai ter uma refilmagem. Depois eu vou falar deles, eu vou me ater primeiro a esse aqui. Esse filme aqui, por pouquinho assim, não entrou no quadro filme ruim, filme ruim, filme ruim. Mas ele tem coisas que salvam que ele não poderia entrar nesse filme. Os outros vão entrar, tá? Talvez o Baby Killer ou It's Alive. Aliás, o nome original desse filme era Baby Killer. Por quê? Qual é a premissa dele? Você começa a ter uma mulher que ela tá grávida, tem um filho falando com ela, que ele tem medo que aconteça alguma coisa com ela. E papapá, o filme começa com a mulher dando à luz. Então ela vai ter o segundo filho depois de 10 anos. E aí ela já começa a falar que ela tá se sentindo estranha, que o bebê parece diferente, que ela sente alguma coisa estranha com aquele bebê lá. E o índice que vai te ajudar a entender algumas coisas é na sala de espera. Uma cena meio mal feitinha, assim. O ator que faz o pai do menino e a mãe do menino, eles salvam esse filme. Por que eles salvam esse filme? Porque a interpretação deles é ótima. Eles te convencem que os dois sentem muito amor pelo bebê. E eles fazem a história ficar aceitável. E a história não é ruim em grande parte, mas o grande erro, a ideia deles aqui, era ter feito uma premissa lá Bebê de Rosemary, a ideia original do diretor, de não colocar o bebê. Então você tem várias cenas que você vê o bebê olhando o mundo. Então você vê uma imagem meio assim. E uma outra coisa que é interessante na premissa desse filme é o lance de você ver um ser analisando o mundo dele aos olhos de um bebê. Então é muito louco você parar para pensar nisso. Por exemplo, imagina se você tem um bebê que sai por aí com muita força, e ele tem a mentalidade de um bebê, ele não tem os nossos conceitos evoluídos. Então você vai ter um ser com medo do que está acontecendo em volta dele, sem entender direito, querendo comer, né? Então essa mulher percebe. Então qual é a premissa? Quando você está ali, qual é o índice que acontece na sala de espera do hospital? Um dos caras, ele é um jardineiro e ele começa a falar, a gente tem um produto que mata os bichos, que a gente tem usado. O problema é que ultimamente tem alguns caramujos estão ficando super resistentes. Então a ideia é que o mundo, utilizando muitas coisas tóxicas, químicas, está contaminando o mundo em volta dele, os seres em volta dele. E vai acontecer isso com quem? Com essa mulher. Eles são um casal de irlandês, então eles juntam algumas coisas das teorias, das mitologias irlandesas e tal. E aí, nessa cena, já logo na sequência, você ouve uma gritaria, vem um médico assim, tudo, e o cara cai tudo ensanguentado. E o que aconteceu? O bebê nasceu daquele jeito que eu mostrei para vocês. Ele nasceu um bebê monstro.
com força, e ele matou todo mundo da sala de parto. Só tá a mãe dele. Meu, cena zoada, assim. A mulher com as pernas abertas, assim, tudo cheio de sangue. Aí o cara veio, olha, o cara levanta o ponto e fala assim, o bebê não está mais aqui. E joga assim, mano, muito tosco. E aí eles vão atrás desse bebê, não conseguem achar. E o bebê, ele volta para casa, porque eles não sabem, mas o bebê tem uma conexão telepática com os pais. Isso você, na verdade, só vai entender perfeitamente assistindo a sequência 2 e 3, quando isso vai ficar explicado. No 3, tem uma ilha só de bebês assim. Então, todos os bebezão gigantão, tudo deformado com os dentes de monstro e tal. E os dentes de serrilhado, assim, bem grotesco. E a ideia do filme era isso. Então é o bebê tentando chegar em casa, cometendo uma série de assassinatos para se alimentar, ele vira um bebê canibal e tal. Aí o cara vai tentar tirar. Quando ele encontra com o bebê em casa, que ele encontra o outro irmão, aí o cara tenta tirar. E vai desenvolvendo nele e nela que essa é a grande sacada desse filme. E por que ele fez sucesso e por que ele gerou uma certa polêmica. Porque eles não querem que o bebê morra. Ele tenta matar o bebê no porão dele quando ele descobre, mas porque ele não sabe ainda que é o filho dele. Então ele atira, o bebê foge. Quando ele se liga que aquele lá era o filho dele, ele começa a querer proteger. Ele e ela começam a querer proteger o bebê. E aí a interpretação deles é excelente nessa ideia de mostrar esse instinto materno, esse instinto paterno. Então a sacada do filme tem essas duas críticas. Do quanto os produtos químicos estão afetando nós, seres humanos, isso aí, eu estou falando no filme de 1974, então eles estão falando assim, ó, vai dar uma mutação, vai fazer você ter filhos. Isso é uma coisa pré-Chernobyl, imagina se eles tivessem visto o que aconteceu em Chernobyl depois. Esse bebê tem um documentário que chama Crianças de Chernobyl, que mostra um lugar lá, um orfanato de crianças que foram abandonadas. Ele parece muito com um rapaz que tem lá um bebê, que tem lá uma criança que tem lá assim, muito forte. Mas ele é antes disso. O que acontece? Que esse daí ele é Chernobyl 10 anos depois de Chernobyl. As crianças... Chernobyl 10 anos depois de Chernobyl, as crianças de Chernobyl, as crianças abandonadas de Chernobyl, esse documentário. Eu tenho isso aí que eu peguei num torrent há muito tempo atrás, nas minhas coleções que eu falei que eu faço aí. E aí o que acontece? Eu tô vendo se eu tô com o microfone, alô. Ele vai tentar proteger o filho dele. E aí você tem a polícia atrás, porque o bebê tá matando, mata o cara do carrinho de leite, ele vai barbarizando, porque aí é que tá. E a outra sacada é essa. Então tem o lance do instinto materno, tem o lance das químicas e o lance de você ver um assassino puro. O bebê não tem essa noção do certo e errado, que pode ou que não pode. É um bebê totalmente fora de conhecimento do mundo que o cerca, tentando se alimentar, tentando sobreviver, tentando chegar nos pais dele. E aí vai terminar com a polícia sentando bala. Esqueci, perdão. Aí vai terminar com a polícia sentando bala no bebê e os dois chorando e tudo mais, né? E vai terminar desse jeito. O primeiro filme. Depois você vai ter o 2 e o 3, que você vai ter um outro desdobramento. A refilmagem desse filme que saiu há uns 10 anos atrás, se não me engano, acho que é 2016, ficou muito mal feita. Para um filme assim. Esse filme ele é mais mal feito que o atual. Mas ele é um filme de 1974, então que ele está bem dentro da cinematografia proposta por ele da época, do que se poderia fazer. Tem uma edição legal, tem umas situações... essa cena da mulher dando à luz, aquele sangue muito de mentira, assim, e o cara... Ele levou... toda a equipe morta, assim, ele levanta... O bebê não está mais aí. Muito técnico essa cena, assim. Mas é bem legal, vale a pena assistir e prestar atenção na atuação. E esse é o grande barato. Mesmo a opção que eles fizeram de fazer o bebê de prostéticos, fazer o bebê fisicamente ele aparecer,
que eu acho que foi um grande tiro na culatra. Acho que seria legal ele aparecer só no finalzinho, mas não antes. Você ficar vendo aquele bebê muito mal feito, muito tosco assim. Ele acabou dando uma queimada no filme, mas o estúdio falou, não, precisa, porque o filme vai chamar Baby Killer e tal. Aí no final eles tiraram essa ideia do Baby Killer. Então é um filme que tem premissas legais, tem uma série de coisas legais e tem alguns pontos que ficam mal feitos. Poderia ser uma história que poderia ter sido melhor desenvolvida, mas a gente viu que na refilmagem não deu certo, não funcionou. E tem uns defeitos especiais, nem no original tem uns defeitos especiais como tem nessa refilmagem de 2016. Beleza? Então eu recomendo It's Alive! Né? It's Alive é a frase do Frankenstein, né? O Dr. Frankenstein fala quando ele vê que tem aquele que eu falei do filme lá. O poema de hoje, vamos ver o que eu inventei lá. Opa! Chama Preconceito. É um poema de amor, mas que muitas vezes a gente julga, a gente ouve a história de uma pessoa e a gente acaba ouvindo isso como julgamento. E não precisa ser assim, né? E é a questão do que a gente faz com o bebê. O bebê é um puta de um assassino, um negócio, mas tem uma série de rolês errados em volta dele, mas não é culpa dele, ele tá seguindo o instinto dele de como ele veio ao mundo. É muito louco você imaginar isso. Ele teria que ter sido preso, não fuzilado pela polícia, estudado, tentar entender, dar uma chance, mas, né? Filmes de terror. Preconceito. Quero conhecê-la, quero ouvir as suas histórias e histórias. Quero saber como você se tornou o que é. Quero que você me conheça também, o que fiz e o que não fiz. Quero que saiba como cheguei até aqui. Porém, em hipótese alguma, quero que esta conversa se torne um julgamento. E é como a gente está fazendo o tempo todo com tudo, né? A gente está vendo o vídeo julgando, a gente está... É muito louco você ver o medo que as pessoas têm de se expor aqui de dar opinião, de falar. Eu percebi, depois da pandemia, onde eu tive menos contato com os alunos, e os alunos passaram a copiar muita lição na internet, coisa pronta, e parar de produzir coisa deles, a dificuldade que eles estão de se expor, de falar os textos deles, os pensamentos deles, com medo de serem julgados. E esse é um fenômeno que a gente vai precisar lidar com ele e combater. E isso é muito complicado. A gente não precisa... É diferente de falar qualquer groselha e defender a ideia de liberdade de expressão e falar que a Terra é plana e outras groselhagens mais, ser racista, ser homofóbico, ser misógino, que aí não é questão de opinião, é de direito do outro, mas de não ter medo de tudo como acontece. Eu vejo bebês, um monte de bebê aí que não tá sabendo como agir nesse mundo. Ainda bem que eles não são bebês assassinos, né? Senão eu nem estaria gravando vídeo aqui, porque eu já teria sido desmembrado na primeira aula que eu mandei sentar virado pra frente e pedir pra levantar, tá bom? Quando fosse levantar. Deixa o like, dislike, se inscreve no canal. Queria agradecer a todo mundo que participa aí, os amigos do canal, que são Felipe Marticello, Eder Morgan, Shirley Morgan. O Eder ele sempre fala, ô Didio, a minha prima lá, que às vezes alguns comentários, queria pedir desculpa pra Shirley e pra qualquer outra pessoa que eu não respondi o comentário, às vezes o comentário não vem notificação pra mim. Então você deixou um comentário lá e eu não vi, porque não veio pra mim. E eu acabei vendo isso muito tempo depois. Ou no caso do Eder, o Eder fala, ele tira o print, manda pra mim no celular e fala assim, a minha prima Shirley Morgan, então, Shirley, o seu primo Eder sempre defende quando ele me indica quando eu esqueci o comentário. Por isso que eu respondi algumas coisas atrasadas esses dias, porque é ele que me mostrou, tá? O Eder e a Shirley não são primos, eu acho. Macário, a Laís, que não pode assistir alguns vídeos aqui, porque eu tô na época dos poemas que são antes da Laís, e aí são outras, para outras pessoas, e ela fica com ciúmes. Todo mundo que participa, Neto, Daisy, o pessoal que assiste, quem tá chegando aí, gente, brigadão, assim, eu agradeço demais. Eu gosto demais de fazer isso aqui e acho legal esse contato que a gente tem tido, assim, tem sido muito produtivo para mim.
mesmo com filmes de gosto duvidoso. Tá certo? A gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show. Tchau, tchau.